Boa tarde a todos. Agora uma boa tarde oficial, que daremos início à apresentação do professor pesquisador e palestrante Alexandre Maia do Bonfim, que trará sua perspectiva sobre educação ambiental crítica para o nosso curso, que se propõe a formar educadores ambientais nesse viés crítico para o ensino médio. Com você, Alexandre, te passo a palavra. Primeiramente, eu queria muito agradecer a oportunidade de fazer esse diálogo. Vocês sabem, né? A Silvia, ela está com esse projeto e eu estou com a honra de orientá-la ou desorientá-la, né, Silvia? Eu não sei. Tem professor, às vezes o professor mais atrapalha do que ajuda, mas de certa forma eu vou problematizar com ela sempre. A Silvia tem um orgulho muito grande porque ela tem uma capacidade de síntese, eu acho, brilhante. Eu acho que ela consegue também agregar pessoas. Eu estou vendo que o curso está com um bom número. Não, eu sei que agora a dificuldade de muitos participarem, mas eu sei que muitos vão ver depois, né, a gravação. Giovana, eu agradeço suas palavras. Você é muito gentil, né? Agora, eu não sei se eu vou conseguir, Silvia, fazer o que você falou aí, se eu vou conseguir corresponder, abrilhantar, né? O que eu vim fazer mesmo é conversar. A gente está num momento ainda difícil, né? Estamos ainda em tempos pandêmicos. Não foi decretado o fim da pandemia. Nós estamos contabilizando os nossos mortos, né? Tudo que cada um... Eu sei que muitas famílias aqui passaram por perdas. Então, eu queria muito participar e me solidarizar todas, inclusive a minha família perde muita gente. Então, somos famílias enlutadas e eu acho que isso vai ser uma marca muito forte. E, para piorar, a gente tem um cenário de guerra, né, iminentemente perigoso, sim, né? Tem uma nação com armamento nuclear meio que considerando essa possibilidade a todo momento. Não vamos fazer nenhuma reflexão a respeito, porque pode ser muito rápido e leviano, e a gente pode há posicionamentos interessantes para a gente fazer. Eu só sei que a gente, às vezes, aqui do Ocidente, não consegue entender algumas coisas, e a gente tende também a simplificar demais algumas relações, né? E isso é importante a gente ver. Então, em linhas gerais, a gente vem, na verdade, conversar sobre educação ambiental. Silvio, eu vi, né, que você, o seu cartaz, né, tava colocando e básicas, né? Eu me lembro que você colocou isso e tal. Eu queria sugerir, Silvio, assim, tem uma fala minha que foi para aquela do ano passado para a prefeitura de Caxias, né, para a rede, que ali eu acho que a questão da educação ambiental crítica ali, num sentido mais escolar, pode-se dizer assim, eu acho que aquela fala é interessante. Se você quiser compartilhar depois, eu posso te ver onde está essa gravação, tá? E por que eu estou falando isso? Eu estou a fim de ir para um outro caminho aqui com vocês, né? Eu vou pressupor que vocês já compreendem ou já estão fazendo, por conta da Silvia, dos organizadores, a Giovana também está à frente, assim, vocês já estão trabalhando em educação ambiental na perspectiva crítica, pode-se dizer assim, né? Para mim, já tem o pressuposto que vocês sabem que a educação ambiental crítica não se reduz à reciclagem, não se reduz a pegar feiras e momentos da Semana Ambiental e transformar em gincanas mais competitivas do que a própria escola estabeleceria antes, atrás de produtos que a gente vai se somando e coletando, tal, etc. Eu acho que isso é uma coisa que vocês devem estar trabalhando. Então, eu queria ir um pouco para outros lugares, sabe? Eu queria apresentar, se a gente conseguir o tempo, né, até alguma pesquisa que eu estou fazendo agora, tá? Então, eu sou o professor Alexandre Maia do Bonfim, sou do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tenho colegas aqui, né? Sou do programa de pós-graduação Instituto Censo e Ensino de Ciência,
Minha formação base é em ciências sociais, mas todo o meu percurso na pós-graduação se virou por conta da interrupção que foi necessária fazer com colegas, etc., com os alunos, para a educação ambiental. E nos últimos anos, a gente tem um grupo de pesquisa que está nesse lugar, né, que é Trabalho, Educação e Educação Ambiental. Trabalho e Educação tem a ver com a minha formação inicial, fui orientando o Gaudêncio, sou filho da UF, depois fiquei filho da PUC, e nesse percurso eu fiz assim, um percurso de tentar entender a educação profissional, de tentar entender a relação trabalho-educação. Tem uma base, né, de formação marxista, sobretudo, mas sempre desejando a interlocução com outros cientistas sociais. Eu acho que é isso que a gente tem feito, né? A Silvia participa do meu grupo e eu acho que ela sempre deve trazer algumas discussões que lá a gente faz. Tá bom? Tudo bem aí? Eu vou projetar, tá? Eu acho que aí é uma forma da gente ser mais fiel a um roteiro, tá bom? Compartilhado. Beleza. Aí o título, né? Então, na verdade, eu estou trazendo uma discussão que eu venho fazendo, que eu acho importante fazer, né? Que é uma discussão que tem a ver com o meu grupo, né? Porque trabalho, ambiente, educação, onde está localizado o vanguardismo dessa relação. O meu grupo de trabalho de pesquisa, como eu já falei, é trabalho, educação e educação ambiental. E eu precisava fazer este encontro, né? entre a categoria trabalho, entre a categoria educação com a categoria ambiente, né? Vocês sabem que é comum a gente encontrar, né, sobretudo na educação básica, uma divisão de tarefas que é muito complicada. Mesmo que desde os PCNs a gente encontre a proposta transversal de alguns temas, né, e meio ambiente seria um deles, apesar disso, a gente sabe que a escola ela faz divisões, né? Ela divide muito isso. Ela entrega para o pessoal de história, de ciências sociais, geralmente, todas as questões ligadas a trabalho, sobre questões de pluralidade, e entrega a questão do meio ambiente para o professor de ciência, professor de biologia e tal. E, às vezes, infelizmente, isso se dá de forma estanque, né? Então, assim, e a gente sabe que o conhecimento não se dá dessa forma, o conhecimento sobretudo, encontro, né? Na verdade, essas gavetas teriam até somente fins didáticos, né? Mas, no fim das contas, era necessária essa convergência. Então, eu sempre quis, o meu grupo de trabalho, né, de pesquisa se caracteriza assim, que é um encontro entre pensar a questão do trabalho e educação, pensar a questão do ambiente. É onde a gente se encontraria. Mas, por outro lado, também é onde a gente faz esse encontro, né? E esse encontro não é forçado, né? Então, vamos lá. Então, o resumo do resumo já ajuda, né? O objetivo desta reflexão, neste breve espaço, foi analisar a questão ambiental, de como perpassa a área de trabalho e educação, considerando um caminho crítico até chegar aos desafios contemporâneos. Reflexão que pressupõe pesquisa empírica, leituras e debates realizados por nosso grupo de pesquisa para constituir o que seria uma educação ambiental crítica. Fez isso especialmente por meio de autores críticos, destaque aos marxistas. Procuramos sempre mostrar o movimento da teoria, que parte da realidade concreta, que, por seguinte, pode reconstruir a prática e indicar caminhos de luta. Por fim, alcançamos que o vanguardismo da relação entre trabalho, ambiente e educação está num item que une os termos, que é o conflito socioambiental. E aí a gente pé na porta logo, para que daqui a pouco a gente esquente os debates, né, e que vocês possam dialogar comigo. Eu trago uma frase atribuída a Chico Mendes, né? Que a ecologia sem lutas de classe é jardinagem. Isso é uma frase importante para o que a gente vai falar aqui, de como a gente vai prosseguir conversando aqui. E isso vale para todos os movimentos, né? De que a gente até mesmo os movimentos que a gente nutre esperança, como a permacultura, a agroecologia, né? A agricultura familiar.
né, é a compreensão de que se a gente não pega a perspectiva do conflito para entender o que está acontecendo, na verdade, a gente faz uma proposta conciliatória que, no final das contas, pode mais atrapalhar do que ajudar. Tá? Então, a gente começa logo com essa epígrafe: ecologia sem luta de classes é jardinagem. Eu espero até que isso suscite perguntas daqui a pouco. Isso aqui é uma capa de um livro, né? É um livro simplesinho que a gente fez, com recurso à época da FAPEST, se não me engano, né? E esse livro foi feito com colegas num evento em 2009, se não me engano, também no Instituto. Porque, assim, a questão ambiental, para mim, ela tinha que ser refletida na escola, né? Assim, ela tem que vir para a escola, porque parece que a gente também tem alguma coisa que é estanque, né? Alguma coisa que é de mais de luta ou de vanguardismo, fica, às vezes, em frontes que está no meio do país, por exemplo, que está lá no Cerrado, então está na gestão pública, ou está nos movimentos sociais, ou estão nas organizações não governamentais e tal. E a escola, às vezes, fica lá com a tarefa de fazer coisas meio que alienadas disso tudo. Então, assim, como levar e pensar a questão ambiental numa perspectiva mais emblemática, firme, dentro da própria escola. Então, a gente fez um encontro e conseguimos várias falas, né, assim, falas que eu considero assim, muito importantes na minha própria formação, e a gente fez esse livro. Mas por que eu estou trazendo o livro? Eu estou trazendo por causa da capa mesmo, dessa epígrafe que está aí, dessa apresentação do livro que está ao lado, que muito nos interessa, que é isso aí. Quando pensamos neste livro, não pressupomos que a questão ambiental estivesse fora da educação básica, como também não pressupomos que é suficiente sua entrada e permanência. Ao contrário, pressupomos que precisávamos nos contrapor a algo estabelecido, em termos de educação em ciência e em termos de educação ambiental. Propomos uma ciência politizada. Nossa prática ideológica é buscar o conhecimento cada vez mais... Nossa prática ideológica é buscar o conhecimento. Cada vez mais vamos entendendo que a educação ambiental crítica é aquela que quer conhecer até o fim, que quer o aprofundamento das questões, enquanto a educação conservadora quer exatamente camuflar ou simplesmente manter-se na superfície. Essa é a nossa definição mais básica para a educação ambiental crítica. Eu gosto muito dessa epígrafe, mas saiu, né? Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Saiu, Alexandre. Tá, mas eu gosto muito dessa epígrafe, por quê? Porque ela na verdade... Deixa eu me encontrar aqui de novo com vocês. Vocês estão me ouvindo, né? Pronto, já compartilhou, sim. Eu gosto muito dessa epígrafe, porque é engraçado que hoje eu estou achando ela profética, né? Porque na época é só uma compreensão seguinte: o que seria educação ambiental crítica, né? Muitos alunos meus, alguns orientandos, inclusive, têm uma dificuldade muito grande de entender isso, porque parece que é a educação das pessoas cri-cri, né? Que, na verdade, às vezes não fazem nada, são acadêmicos e ficam inventando uma terminologia para se distinguir de uma outra forma de educação. Mas o curioso é que essa epígrafe aí, ou essa passagem de apresentação desse livro, que está lá para 2009, então já tem muito tempo, né? A gente não saberia, nesse momento a gente não tinha como saber que uma onda conservadora estava por vir o mundo inteiro, a gente ia ter governos conservadores no planeta inteiro e a gente ia experimentar um terrível governo conservador, né, que flerta com fascismo, com a anticiência nesse momento, né? Quando a gente fez esse livro, e a gente tinha uma reflexão que era o seguinte: a gente precisa se contrapor uma educação ambiental que na escola está mais atrapalhando do que ajudando, né? E, infelizmente, alguns professores se apegam a ela de tal forma, né, que preferem achar que os acadêmicos, quando vêm com essa denúncia, são só os acadêmicos da caserna das universidades. Não importa se esse acadêmico é militante, não importa se esse acadêmico tem experiência em movimento social, não importa se esse acadêmico faz pesquisa, não importa se esse acadêmico está nas ruas, não importa nada. O que importa é dizer o seguinte: eu, pelo menos, estou fazendo. Então, a gente encontra, às vezes, na escola, gincanas que estabelecem uma competição entre os alunos, né, que parece mais nociva do que não fazer nada, né? A gente, às vezes, estimula os alunos a coletar óleo e não percebe que eles estão coletando óleo e fritando
mais e mais coisas em casa, né, a tal ponto de atrapalhar a sua própria alimentação. Então, a gente às vezes pega pet, faz um Aedes aegypti, né, faz um mosquito, né, coloca ele pendurado no meio da sala e acha que isso é muito orgulho, mas semanas depois não sabe o que fazer com aquilo, coloca em qualquer lugar e ele vai de novo, né, cumprir o seu papel de ir para o lixo, né, e não da maneira adequada. Então, assim, a gente conseguiu perceber que fazer educação ambiental crítica era fazer ciência, simplesmente. Só que numa situação seguinte, muito menos dizer o que as pessoas devem fazer, mostrar um movimento, né? Então, a educação ambiental crítica é aquela que quer conhecer até o fim, é aquela que não desiste, que sabe que a gente conhece a partir de um movimento. A gente prossegue com isso, né? A gente não se contenta com isso. Isso incomoda, né? Porque a gente deparou com professores, por exemplo, que fizeram hortas comunitárias e, num determinado momento, pedia para os alunos coletar PET e não conseguia perceber que a quantidade de PET que ele acabou pedindo para os alunos coletarem de certa forma, era um estímulo ao uso dos refrigerantes, né? E, num determinado momento, os próprios alunos meio que diziam o seguinte: mas professora, a gente está com um canteiro que não dá mais conta da PET, a gente está vendo pouca planta aqui, por exemplo. Então, a educação ambiental crítica, muito menos, ela não vem dizer o que é errado, mas muito menos dizer que, às vezes, a gente tem pontos de partidas, né, que são interessantes a gente manter, mas o prosseguimento do conhecimento é que é importante. Por exemplo, outras coisas que são muito equivocadas quando a gente coloca esse posicionamento. Então, você é contra a coleta seletiva, né, de materiais recicláveis na escola? Então você é contra a horta comunitária que a gente faz na escola? Claro que não. Assim, agora, se a horta comunitária passar a ideia de que aquilo é suficiente, aí é complicado. Se a coleta seletiva passar a ideia de que já está fazendo a nossa parte, também é complicado. Porque a gente, às vezes, não tem como coletar isso e dar desenvolvimento a isso, problematizar isso. Agora, se você pega a horta e começa a problematizar consumo, se você pega a horta e começa a problematizar a indústria de consumo, se você pega a horta e começa a problematizar o agronegócio, então, o movimento prossegue. Então, para a educação ambiental crítica, não há um lugar certo e errado, né? Mas existe uma situação em que não se revela mais, não se mostra mais, porque pode ser conveniente, né? Então, é muito mais um movimento. E outra coisa, a educação ambiental crítica é a própria defesa da ciência, né? Vamos passar para outro slide. Eu tenho que ser mais rápido, porque tem muitos slides, né? Caramba. Deixa eu ver aqui. E aí, como eu falei, eu não pretendia, eu não pretendo pegar, eu tá mais que mostrar para vocês os nossos percursos teóricos e práticos, né? Nossa prática, como é que a gente foi desenvolvendo uma reflexão sobre isso para chegar onde a gente vem chegando nos últimos tempos. Então, assim, leituras que nos fizeram, né? Uma primeira leitura foi o Ecossocialismo de Lovi, né? É um livro e um momento de Lovi que é muito interessante, em que ele meio que chama para a conversa, é uma conversa que me interessa muito, que nos interessa muito quanto grupo, que é o encontro entre vermelhos e verdes. Esses são termos do Lovi, né? Mas que dá para entender bem, né? Em Minas Gerais, o que ele queria dizer é o seguinte: a gente tem como unir essa pauta, né? A gente tem uma pauta única. Qual é? A crítica ao capitalismo. Então, assim, é muito, muito importante esse movimento do Lovi, não só dele, né, de todos os ecossocialistas, né, que é o seguinte: a questão ambiental passa pela crítica ao sistema social. A questão ambiental e até assim a alteração e a mudança em algo favorável para a própria natureza e para o ser humano passa por uma crítica ao capitalismo, né? Então, assim, ele meio que convida que vermelhos e verdes, né, consigam convergir a reflexão teórica e a ação, né? E é muito interessante, porque o que ele vai produzindo para a gente pensar é o seguinte: e aí ele faz uma crítica, por exemplo, ao próprio capitalismo de Estado que foi experimentado pelos governos socialistas, né, do socialismo real, em que eles também eram antiecológicos, né?
eles também não foram poluidores. Então, assim, o que eles tentaram dizer? O que ele tenta dizer? Não vai bastar também só pegar a máquina. Os trabalhadores não podem se contentar em pegar a máquina, porque a máquina é viciada, a máquina tem direcionamento, né? Então, em linhas gerais, o que ele quis dizer é o seguinte: se houver revolução, essa revolução também tem que ter continuidade, ela tem que prosseguir. Isso é um recado para os vermelhos. E, por outro lado, para os verdes, que não se fizesse algo conciliatório, né? Então, ele critica o termo desenvolvimento sustentável, porque o termo desenvolvimento sustentável, já em Lovie, mas não só em Lovie, Foladori, em Lairargues, vários autores, né? O termo desenvolvimento sustentável, ele recupera, né, junto com outros autores, essa compreensão que o termo desenvolvimento sustentável é um termo que não vai até o fim das contas, né? Para quem não sabe, o termo desenvolvimento sustentável, ele disputou dentro da própria ONU, até o relatório de Bluntly, com outro termo, que tinha um outro grupo, que era o SACH, que defendia o termo ecodesenvolvimento, que também não era um termo tão vanguarda assim, não era um termo tão revolucionário assim, mas pelo menos tinha a palavra eco, né, que de alguma forma, né, poderia orientar as empresas, as instituições, os indivíduos a repensar a proposta de desenvolvimento. Agora, desenvolvimento sustentável, se você parar para ver os termos, né, embora eu acho que muitos de vocês usem esse termo, eu também uso, né, dependendo da situação, mas se a gente olhar bem para o termo é socioeconômico. Né? Desenvolvimento sustentável são duas palavras que sempre couberam na economia e vão continuar cabendo na economia, porque, na verdade, elas, no fundo, né, elas podem sim se distanciar muito, né, da própria ideia de proteção à natureza, a considerar o ambiente, né, ou a problemática ambiental ou a temática ambiental, porque, na verdade, não aparece. Né? Desenvolvimento sustentável tem toda aquela conceituação de jogar para o futuro também a resolução, né, dos problemas, porque no relatório de Bluntly, por exemplo, há uma referência de que a gente não pode se contrapor à possibilidade de vida plena das gerações futuras, ou seja, joga para o futuro, né, e a gente também não define muito bem o que é isso. E a gente não se preocuparia tanto com as gerações presentes. Então, esse livro e esse momento e tudo que está por detrás do ecossocialismo nos interessa muito. Há uma escorregada pesada em Lovie que a gente precisou ver nos nossos estudos. Dois problemas em Lovie que a gente detectou na época com outras leituras. Uma é que ele tinha essa ideia também, que é muito presente em muitos educadores, de que a gente vive em Gaia, que a gente vive no mesmo planeta, tal, etc., que é a nave-mãe e tal. Isso é interessante, é bacana, até certo ponto. Um outro ponto é perigoso e a gente tem que saber ir além das primeiras impressões dos conceitos que a gente trabalha. Por que eu falo isso? Porque no primeiro momento parece que todos sofrem da mesma forma as mazelas ambientais, mas não é verdade. Né? A gente agora teve os nossos problemas gravíssimos, né, em Petrópolis, mas a maior parte da população que vai morrer, que vai sofrer e que não vai ter casa é uma população pobre. E outra coisa, a responsabilidade maior também, assim, quando a gente fala que a gente vive no mesmo planeta, na mesma nave e tal, a gente compartilha ela da mesma forma, que também não é verdade. Né? Uma canetada de um determinado presidente de uma empresa pode ter um impacto ambiental evidentemente muito maior do que uma pessoa simples na sua necessidade de reproduzir sua própria vida e buscar seu alimento. Né? Então, isso era um problema. E o outro problema em Lovie, que o Chesney e o Serfati vai diagnosticar, é achar que a destruição da natureza é uma contradição para o sistema do capital. Que também não é verdade. Né? Por quê? Porque o que é uma contradição? Desculpa se vocês depois podem me interromper, né? Mas tem hora que a gente viaja aqui, mas eu queria fazer uma discussão mais desse nível, tá? Numa pegada mais teórica mesmo. Mas o Lovie é o seguinte: o que seria uma segunda contradição? A contradição do capital, a única contradição do capital, de fato, é a exploração do trabalho. Né? Por que é uma contradição? O capital precisa explorar o trabalho, né? E, ao mesmo tempo, não revelar todas as mazelas dessa exploração. E, ao mesmo tempo, não pode explorar o trabalho a ponto de matar o trabalhador. Essa é uma contradição. Como é que eu exploro o trabalhador sem matá-lo? E como é que eu exploro sem que ele veja que ele é a pessoa que faz a riqueza? Né?
a gente atribui a riqueza, por exemplo, não ao trabalhador, mas ao dono, né? Ao proprietário, né? Então, isso é uma contradição para o sistema do capital. Mas não é uma contradição à destruição da natureza. A destruição da natureza não é uma contradição. Como assim? A destruição da natureza é uma contradição para o ser humano, mas não para o capital. O capital é capaz de destruir tudo até a última folha. Porque, na verdade, o ambiente destruído, ele pode virar também um grande negócio, né? Daqui a pouco a gente vai vender espaços verdes para poder as pessoas passarem. E isso já está acontecendo agora, né? Porque quando você chama uma pessoa para um lugar de turismo em que você diz que é um dos melhores ar que tem na região, isso, de certa forma, é uma venda do próprio sistema, né? Do próprio bioma, se for o caso, para que as pessoas acessem aquilo ali. Então, o Chesney e Cefat, eles trabalham com capital financeiro e, de certa forma, nos ajudaram a criticar esses elementos de Lovi, né? Mas, de qualquer forma, também, Chesney e Cefat, eles nos colocaram numa situação difícil, né? Porque, assim, então, o que a gente faz, então? Para onde a gente vai? Né? Se o capital é destruidor da natureza e pronto, como é que a gente reage a isso? Mas aí a gente continuou, né? A gente fez a reflexão sobre os limites do desenvolvimento sustentável e conseguimos perceber também que é importante a gente incorporar a perspectiva marxista crítica, né? Sobretudo da luta de classes, para a gente entender a questão ambiental. E isso, para a gente, foi muito, muito importante. Até a gente chegar em Mesaros, que é um autor marxista também, morto há pouco tempo, né? Relativamente há pouco tempo, que ele nos ajudou a pensar o que seriam as 11 teses para uma educação ambiental crítica, que eu vou apresentar daqui a pouco. O que caracterizaria uma educação ambiental crítica. Tá? E por fim, que é o que a gente está estudando nos últimos tempos, assim, é a compreensão de que o que une realmente vermelhos e verdes, né, é a questão da luta de classe e a percepção de que a gente tem que partir do pressuposto do conflito. A gente tem uma sociedade que ela age em conflito, né? Ela se assenta na perspectiva da luta de classe. Infelizmente, a gente perdeu, e falar em luta de classe ficou uma coisa muito politizada, demodê e de marxistas enlouquecidos, né? Mas se a gente conseguir compreender do que se trata, a gente vê que ela é a própria unidade da diversidade. Todas as lutas, até as lutas das minorias, né, elas, na verdade, têm por detrás, ou como base, a luta de classe. A participação do Estado, a materialização das coisas e como se revela as injustiças. Tá? Tá tudo bem, gente? Me dá diz aí para mim se está tudo bem, porque essa parte aqui é a parte que caracteriza a educação ambiental crítica. Como é que tá aí? Tudo certo, caminhando. Estou falando muito rápido. Pessoal, pode falar. Tudo jóia, tá ótimo. Valeu, Patrick. Paloma também reagiu aí. Aqui do lado, no chat, eu vou olhar depois, tá? Então, 11 teses para constituir uma educação ambiental crítica. Tá? Isso aí foi um pouco do que a gente construiu num dos artigos que a gente tem aí, acho que é de 2011, mas que a gente tentou pegar tudo que a gente estava estudando, refletindo, debatendo, dialogando com autores, indo a alguns lugares, etc. E para poder constituir o que a gente chamaria de uma educação ambiental crítica. E a primeira é bem curiosa, né? E outra coisa, por que é 11 teses? Né? Quem tem uma formação marxista sabe que eu estou fazendo uma referência ao próprio Marx, né? Porque o Marx tem as 11 teses contra Feuerbach, né? Então é uma brincadeira que a gente fez, assim, de certa forma, né? A gente trouxe essa compreensão do Marx para fazer a crítica ao materialismo de Feuerbach, que para ele era um materialismo, uma forma de compreensão que ainda tinha resquício hegeliano que ele queria romper, né? E aí ele faz isso, e ali é Feuerbach, exatamente. E aí a gente fez um paralelo, uma brincadeira, e a gente trouxe para 11 teses para constituir uma educação ambiental crítica. A primeira dela é resgatar o humanismo. Por que isso? Porque é o seguinte, é uma tarefa importante, sim, que a maior parte dos professores de ciência faz, né? Que é o seguinte, assim, nossos alunos, né, assim, de maneira geral, eles precisam compreender bastante
que a gente não é o centro do universo, a gente só faz parte dessa natureza. Então, eu entendo perfeitamente quando muitos trabalham assim, de certa forma, um biocentrismo, né? Mas há um risco nisso também, porque o biocentrismo ele tem é importante a gente fazer as crianças pensarem que a gente não é o suprassumo da natureza, né? E que a gente vive em relação com os demais, né? E até mesmo essa antítese ambiente artificial e ambiente natural é algo muito complicado, né? Porque, na verdade, é como se a gente dissesse que nós não somos naturais, né? Então, a gente entra num lugar até metafísico, sem sentido. Isso eu entendo. Mas, por outro lado, a gente não pode perder a perspectiva de que a gente entende o mundo a partir do que nós somos, e somos seres humanos, né? E quando a gente exagera num biocentrismo, a gente pode reivindicar algumas coisas da própria natureza forçado por um sistema do capital que é, por exemplo, uma competitividade, né? Que é um malthusianismo, que características de passar desapercebido que somos seres da cultura também. Então, é um encontro. E outra coisa, resgatar o humanismo, na verdade, é retirar a centralidade do capital, né? Então, assim, você recupera, né, o homem como centro, né? Mas não um centro arrogante em relação à natureza. Mas é importante resgatar o humanismo, porque, na verdade, as teorias não humanistas, elas são muito perigosas. Elas flertam até com o fascismo, de certa forma, né? Segundo, desmitificar o capitalismo apontando que a depredação do ambiente não é uma contradição para o capital. Isso eu falei ainda agora, né? Quando a gente perde a compreensão de que o capitalismo pode destruir até a última folha, né? É porque a gente nutre uma esperança de conciliação com o capital. Mas o capital não está nem aí para a natureza, né? Não está nem aí para a natureza. Não adianta a gente romantizar isso, né? O que você pode achar em determinadas situações é segurar um pouco essa fera, mas qualquer momento ela se volta para a natureza. Ela tem vocação destruidora, né? E não é uma contradição para o capital destruir a natureza, tá? Não é uma contradição. Na verdade, escassez, né, para quem já teve aula de economia, sabe que escassez até é um dos princípios da valorização, né? Uma vez que você tem alguma coisa escassa, todos querem, então isso vai ter repercussão no preço, por exemplo. Mostrar os limites do desenvolvimento sustentável, né? O termo desenvolvimento sustentável ele pode até nos interessar em determinados contextos, porque a gente tem que fazer leitura de contexto, né? Então, por exemplo, apesar de eu estar fazendo a crítica aqui hoje, é possível que vocês me vejam numa mesa e atrás de mim está escrito desenvolvimento sustentável em Nilópolis, né? Alguma coisa pode ocorrer desse tipo, né? Mas, por outro lado, isso significa os elementos dados naquela conjuntura e na leitura que a gente fez. Mas o termo em si é um termo fraco, frágil, insuficiente, tá? Porque é um termo economicista. Você pode olhar para ele agora, não há nenhuma referência à questão ambiental. Está lá, desenvolvimento sustentável. E sobre as características que eu falei, ele, numa disputa com outro termo, esse termo que era mais conservador, ele ganha, né? Ele ganha exatamente porque as forças hegemônicas que se estabeleceram naquela disputa e eram alinhadas ao capital industrial, por exemplo, né, defendeu esse termo e não queria o termo ecodesenvolvimento, né, que nem era tão avançado assim. Manter-se em permanente e revisão permanente. Quer dizer, isso é uma questão para todo educador em todas as situações, né? A gente precisa sempre estar revendo nossos posicionamentos. E isso é uma característica da educação ambiental crítica, né? Porque se a gente pressupõe que é um movimento, não tem lugar seguro, né? Não tem lugar que a gente fique tranquilo. A gente pode estar fazendo um puta trabalho numa escola SESC, por exemplo, achando que está no suprassumo da educação, lá tem tudo, mas, por exemplo, se ela for um protótipo, se ela for isolada, se ela for para poucos, se ela for excludente, né? Aí já não sei se é tão legal assim. Então, não tem lugar seguro. A revisão permanente é uma revisão que a gente faz também do nosso próprio trabalho o tempo todo. Tem a ver muito com a passagem do próprio Marx, quando ele fala que o educador precisa ser educado. Não é educado no sentido da polidez, né? Nem somente da formação continuada no sentido do conteúdo,
educado no sentido de que a sua própria ação, se não tiver cuidado, é uma ação de reprodução. A escola é um lugar perigoso, porque é um lugar que reproduz os interesses das classes dominantes, né? Porque elas se fazem presente no Estado. E a escola sendo do Estado, a gente não pode achar que ela ia ficar ali tranquila, fazendo, às vezes, os interesses da classe trabalhadora. Ela só faz isso quando a classe trabalhadora, que somos nós também representantes dessa classe, quanto intelectuais orgânicos, a gente deseja conduzir ela de uma outra forma. Porque quando a gente está desatento, vai ser reprodução pura. A gente vai fazer as crianças abaixar a cabeça, ouvirem o sinal e serem obedientes. Então, vamos lá. Criticar a perspectiva conservadora da educação ambiental, né? É importante. Porque, assim, a gente, às vezes, não tem noção do que isso significa, né? Mas talvez com uma propaganda que eu vou passar aqui, talvez sim. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou ter que tirar o som aqui. Pessoal, coloca no chat para mim se vocês vão conseguir ouvir. Droga de relógio. Não seria bom se tudo fosse bem feito, que nem um Volkswagen, né? As coisas iam ser menos frágeis, menos descartáveis, tudo ia durar muito mais. E, por exemplo, se eu quisesse, eu podia ter só um fogão, um celular, só um aparelho de som. E as coisas iam ser feitas não só para seguir a última moda, para parecer que são modernas, mas iam ter que ser bonitas por muito tempo. Como as coisas iam durar mais, as pessoas não iam precisar comprar tanto, iam gastar muito menos. As lojas iam vender menos e aí nunca ia ter fila. E as empresas iam precisar anunciar tanto. Ia ter menos comercial na televisão, menos anúncio nas revistas, menos propaganda invadindo a rua. As fábricas iam produzir menos e aí iam usar menos matéria-prima. Iam precisar de menos gente. Peraí, mas aí eu ia acabar ficando sem trabalho. Aí eu não ia poder comprar o meu Volkswagen. Pensando bem... Que bom que nem tudo é tão bem feito quanto um Volkswagen, né? Volkswagen, perfeito para sua vida. Pesado, né, gente? Calma aí. Bizarro, né? Vocês conheceram essa propaganda? Depois vocês comentam comigo. Mas, assim, como a gente precisa acelerar, rapidinho. Vou voltar lá para a minha janela lá. Só um comentário, então. É imprescindível a gente criticar a educação ambiental conservadora. Eu diria hoje, mais do que isso, é imprescindível a gente criticar uma educação que eu chamo de reacionária. A reacionária é que tem medo do novo, né? Que reage ao novo e aquilo que, na verdade, está estabelecido. Agora, geralmente o reacionário ele é contra o novo porque ele se estabelece no lugar em que é favorável a ele, né? Agora, por que a gente precisa de criticar a perspectiva conservadora da educação ambiental? Porque ela não vai até o fim, porque ela não está afim, né? Porque ela não pode se mostrar, né? Então, ela está sempre num papel conciliatório, né? Então, hoje em dia, vocês estão vendo aí, acho que vocês viram Cowspiracy, né? Sugiro também Seaspiracy, e sugiro, assim, essa reflexão de que, mesmo ONGs conceituadas, né, num determinado momento em sua história, nem sempre elas conseguiram fazer algo que fosse realmente a favor da questão ambiental, né, para considerar a problemática ambiental. Muitas saíram para defender determinados bichos em detrimento de outros, por exemplo. Só que quando elas se perceberam assim, né, elas foram progredindo. As que se perceberam assim, elas conseguiram ampliar o discurso, ampliar o leque, né, de suas lutas, né? E isso ficou muito mais interessante. Isso vale para tudo, né? Então, assim, às vezes a educação ambiental conservadora, na verdade, é fazer a gente se preocupar com uma higienização,
propor um movimento individualista e comportamentalista, né? E a ideia de que fazer sua parte é suficiente, mas, na verdade, é para não tocar em certas coisas. Então, ela tem que levar porrada sempre. Isso não significa que a gente tenha razão. Isso não significa que a gente está acertando o tempo todo. Isso não significa também que a gente, em determinados momentos, a gente não faz um pouco disso também. Mas significa que a gente faz em movimento, né? Na revisão permanente que está no item anterior. E, de certa forma, eu estou entrando nas 6. Assim, mostrar os limites das propostas comportamentalistas e individualistas da educação ambiental. Né? O tempo todo, nós, professores, vamos nesse lugar. Né? Mas é um lugar que faz sentido no processo da educação. Por exemplo, claro que é bom a gente estimular nossos alunos a economizar água. Né? É muito importante isso. É bom que eles tenham uma conduta também de ter preocupação com o que faz com com rejeitos, né? Com lixo. Né? Isso é importante também. Às vezes, explicar para eles que o fato de separar ajuda quem coleta materiais recicláveis, isso é importante. Agora, a gente não pode achar que isso é suficiente, porque, na verdade, a gente sabe que, por exemplo, que quem consome água de verdade é o agronegócio, é a agropecuária, é a agricultura, é a indústria. Né? Então, quando todo mundo compartilha e parece que todo mundo entra da mesma forma, no fundo, as pessoas que fazem uma diferença na vida de todo mundo ficam, né, ali escondidas. Né? Então, isso é importante trazer o movimento. Claro que você pode dizer o seguinte, mas a gente não deve fazer isso, alertar. Não, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Porque a gente também não sabe, nossos alunos potencialmente podem assumir cargos de gestão, podem assumir posicionamentos estratégicos nessas lutas. Então, a gente precisa estimulá-los, sim, né, a terem comportamentos individuais interessantes. Mas o que a gente não pode é, a partir desse momento, desse comportamento individual que a gente incentiva, esconder os demais e as questões de conflito socioambiental que estão por detrás. Problematizar ou redimensionar as ações paliativas à questão ambiental, denunciar os principais responsáveis pela degradação ambiental, é um pouco o que eu estou falando. Mostrar que quem mais sofre com a degradação. Isso é muito curioso. A gente cada vez mais vem trabalhando a ideia de que todos sofrem da mesma forma as mazelas da degradação ambiental. Mas também não é verdade. São os mais pobres que estão próximos dos rios poluídos. São os mais pobres que estão nas encostas e quando tem a chuva, a casa deles que está indo abaixo. Né? E, ao mesmo tempo, não são os mais pobres os responsáveis com uma maior força por tudo que está acontecendo. Isso é que é curioso. A gente culpabiliza e continua culpabilizando os mais pobres, as vítimas da própria degradação ambiental e das possíveis mudanças climáticas, né? E quando, na verdade, os responsáveis ficam geralmente mais protegidos. Né? Mostrar que a proposta idealista da conscientização ambiental tem de ser insuficiente à transformação. Isso é curioso, né? Porque, assim, como a gente trabalha com educação, a gente pensa o seguinte, mas o que você está falando é o seguinte, não vale a pena a conscientização ambiental? Não, vale super a pena. Agora, a gente, de novo, não pode achar que o fato de conscientizar as pessoas significa alguma alteração na sociedade, né? Que vai transformar alguma coisa. E por que eu falo isso? Porque isso é a mesma coisa de você fazer uma explicação sobre a questão de controle de natalidade e não dar acesso, por exemplo, à própria população aos métodos anticoncepcionais. Que, na verdade, é como você diz sobre algo, mas não disponibiliza a possibilidade da transformação e da construção de algo. E, por fim, das coisas que eu falei ali, mostrar buscar as aspirações e experiências emancipadoras. Porque, assim, é fato de que a gente pode ter uma outra relação com a natureza. E quem pode nos dizer isso? Né? Exatamente, às vezes, as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas, né? a agroecologia, a agricultura familiar. Mas não quando a agricultura familiar e a agroecologia ficam de forma subserviente, por exemplo, ao agronegócio. Mas sim quando ela também, desde a frase lá do Chico Mendes, incorpora de que o projeto delas é outro. O projeto de sociedade delas, né, dessas experiências, pode ser outro. Né? Continuemos. Depois você me diz o tempo também, né? Estou falando pra caramba, né? Como sempre. Então, onde nos encontramos? Ih, saiu de novo.
Silvio, como é que está de tempo? Posso ir até que já está em quase uma hora, né? Falando, não? Sim, quase uma hora. Mas olha só, mas eu queria entrar muito nas pesquisas que eu estou falando que estava fazendo. Ai, rapidinho. Não, entra aí nas pesquisas. Eu penso que é importante. Tá. Um momentinho. Voltou, né? Então, olha só. Onde nos encontramos? No conflito socioambiental. No conflito socioambiental. Como eu estou tentando mostrar para vocês, assim, aonde vai unir os educadores críticos? Sejam os educadores críticos aqueles que trabalham com educação profissional, com a relação trabalho-educação, sejam os educadores críticos aqueles que trabalham com educação inclusiva, né? Sejam os educadores críticos aqueles que trabalham com educação de jovens e adultos, né? Onde a gente se encontra para pensar a questão ambiental, no que a gente chama de questões socioambientais, né? De conflito socioambiental. O pressuposto da luta de classe estabelecida nos lugares que a gente está, né? E aí, eu fui fazer nesse último ano aí, mesmo no tempo pandêmico, né, eu fui fazer uma pesquisa que é a pesquisa guarda-chuva do nosso grupo de pesquisa, né, porque a gente tem uma pesquisa guarda-chuva que acolhe os projetos dos nossos orientandos, né, e era um pouco o percurso do agronegócio, né, como é que é a relação do agronegócio, como é que é o impacto dele no interior do Brasil. Então, a gente vai fazer algumas reflexões sobre isso. Isso aí eu me permito apresentar rapidinho, espero fazer isso em 15 minutos para que a gente tenha um debate, né? E aí eu começo com essa placa, né? Às vezes uma pesquisa, né, o pesquisador, quando ele vai escrever, ele pode também fazer sempre análise, trazer suas inferências, mas ele também pode compartilhar com os leitores, como se eles fossem participantes da própria pesquisa, o que está ocorrendo. E olha que placa emblemática, ela está caindo, eu acho que ela já nem existe mais, mas quando eu passei aí, eu estava saindo de Brasília em direção a Chapada dos Veadeiros, porque essa estrada é considerada uma das estradas que foi emblematicamente mais atacada pelo agronegócio nos últimos 30 anos. Né? E aí, essa passagem aí, muitos aventureiros aí que andam de bicicleta até tiravam essa foto, e um primo meu, conhecido meu, falou: "Gente, tira que essa placa já está caindo", porque ela fala mais do que eu posso agora refletir aqui com vocês. A placa está ali, Cerrado, a savana com a maior biodiversidade do planeta. Mas olha a biodiversidade que está atrás. Nenhuma. A placa, ela mostra o que está acontecendo. Assim, o Cerrado atacado de uma forma violentíssima, né? O Cerrado atacado pelo agronegócio, assim, sem perdão, né? Sem complacência, e até de forma cínica e irônica, né? A contradição é absurda, e a placa está até caindo, né? E aí, vocês, assim, eu não trouxe para cá, mas do outro lado da estrada, um pouco mais à frente, do outro lado da estrada mesmo, tem uma placa do Bolsonaro dizendo assim: "O agronegócio está com você". Quer dizer, para mim é complementação dessa daí, né? Porque é a era do cinismo, é a hora daquilo que não faz sentido, daquilo que, assim, nós somos tão enlouquecidos pelo poder e a manutenção do poder e do avanço de um desenvolvimentismo que não faz sentido para a própria espécie humana, que a gente tem essa coisa irônica, né, dada pela própria sociedade, pelos nossos governantes. Aí você tem uma placa desse tipo aí, né? E aí, esse aí foi o estudo que eu estou terminando o texto agora, espero logo publicá-lo, mas, em linhas gerais, foi isso aí que eu fui fazer, né? Eu fiz a Silvia acompanhou um pouco, né? Porque, de certa forma, é a base do grupo que ela pertence também.
Então, o que eu fui fazer? Eu fui estudar, né? Assim, primeiro eu tentei conceituar o agronegócio dentro de uma política neodesenvolvimentista dos últimos anos, né? Essa é a parte mais conceitual do trabalho, é o capítulo 1. E aí, curiosamente, a gente se deparou com o termo neodesenvolvimentismo, né? E depois neodesenvolvimentismo do tipo agrário, e aí a gente faz uma pergunta, isso é um oxímoro ou oxímoro, né? Ou é uma contradição em termos, né? É entrar e sair, o escuro, claro, né? E para a gente, sim, é uma contradição, não faz muito sentido isso, né? E aí é uma coisa curiosa, que isso aí a gente tem que ficar atento. Isso não pertence ao governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro pode ser o ápice disso, mas, curiosamente, esse é um movimento que vem desde Fernando Henrique. Assim, o agronegócio, que antes era somente a bancada ruralista, né, ele participa efetivamente do Estado brasileiro há décadas. Na verdade, pode se caracterizar desde que foi descoberto, mas nos últimos 30 anos, né, 40 anos, ele não só participa, ele arranha o meio do país, ele tatua o meio do país, né? E aí a gente vai tentando também, ao mesmo tempo, problematizar a contraposição ao agronegócio, que poderia ser a agroecologia. E a gente também chama de agroecologia crítica, né? Porque a agroecologia que interessa é aquela que pressupõe um outro projeto diferente do agronegócio. E se você for ver, a gente vai falar isso mais à frente, toda a propaganda do agropop e agrotech é uma tentativa de envolver, né, essas experiências que poderiam ser alternativa ao agronegócio. Nos últimos anos, o que a propaganda tem sido feita na TV é uma propaganda de convergência de algo que não deveria convergir, né, que são projetos de sociedade completamente diferentes um do outro. E aí a gente passou também para analisar aquela propaganda, né? Agro acima de tudo, agronegócio acima de todos, a construção de uma falsa realidade com os meios de comunicação. Que foi uma análise, esse capítulo 2 foi uma análise dessas propagandas do agropop e agrotech, a indústria riqueza do Brasil, né? Tentando mostrar como vai se construindo, né, um imaginário para as pessoas, não só do setor rural, mas não só do campo, mas também das cidades, de como o agronegócio é clínico, de como ele é indispensável, de como ele deve permanecer sendo acolhido dentro do Estado brasileiro sem crítica, né? E esse foi o trabalho de campo que eu fiz também, que foi realmente por percorrer. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho. E, por fim, as consequências educacionais que esse agronegócio traz. Aí eu vou mostrar esse Madeira é Água, que foi uma das propagandas que vocês conhecem aí. Rapidinho. Estou super acelerado, né? A indústria riqueza do Brasil. Madeira é agro. O Brasil tem 7 milhões de hectares de florestas plantadas. Do eucalipto vem a celulose, que está no papel e na embalagem. O país é o maior exportador dessa matéria-prima. Em 2015, campo e indústria faturaram 69 bilhões de reais. Madeira está na escola, está na carteira, no lápis, no livro, no caderno. Madeira é a lenha da pizzaria e está na escada, no assoalho, na janela. Cedro, mogno, teca, paricá. O cultivo dessas árvores abastece a indústria de móveis. E cada árvore plantada diminui a procura de madeira extraída ilegalmente da Amazônia. Madeira é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. A Elaine botou... Não, você tem as duas variações no dicionário. Tem oxímoro e oxímoro. Pode ver. Mas voltando à questão dessa No propaganda. grego é oxímoro mesmo, porque é de origem grega a palavra. Sim, Então, mas você pode... Mas você encontra, né? Igual anchova e enxova, né? Você encontra as duas versões no dicionário. sabia não, beleza, obrigada. Não, mas vê lá só. Agora, voltando a essa questão do Madeira e Agro, né, que eu coloquei para vocês. É interessante que
você perceba que ele chama de floresta plantada. O estudo que eu fiz nesse trabalho aí não chegou a se constituir como uma análise de discurso, né? Porque a análise de discurso teria que usar todas as técnicas de análise de discurso. Mas eu queria fazer como a Elani Orlandi nos orienta, aprender o que está oculto. E aí, as ideias que eles vão passando dentro dessa propaganda é muito interessante. Uma que é uma floresta plantada. Olha que interessante, eles chamam de floresta plantada. E não é floresta. Na verdade, é uma monocultura, né? De pinos, de eucalipto, né? E não tem nada de floresta plantada. Mas eles colocam ali como se fosse para vender essa ideia. Então, a gente, diante de uma propaganda que esteticamente é muito bem feita, ela é muito bonita, né? Ela tem números interessantíssimos, então ela assim é como se eles capricham na propaganda, a gente fica um pouco seduzido por ela e a gente não vai percebendo, a gente vai topando, né? E aí eu vou mostrar a outra agora. É a internet no campo. É o drone que mapeia a indústria riqueza do Brasil. Agro é tecnologia. É a internet no campo. É o drone que mapeia as lavouras. É o trator ligado no GPS. É a agricultura de precisão. Toda essa tecnologia dobrou o rendimento das lavouras nos últimos 30 anos e produziu sementes mais fortes, florestas uniformes, novas variedades de alface e a mandioca selecionada, que tem mais vitamina A. A nova fronteira é a nanotecnologia, o mundo das partículas mínimas. Já é possível produzir tecidos com repelentes a insetos e películas transparentes que tornam mais duráveis as frutas e legumes. Tecnologia é o plantio direto que protege o solo da erosão. É agricultura sustentável. Tecnologia é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Vocês conseguiram perceber ali rapidinho, comigo, posso até revelar rapidinho, como é sacana a propaganda. A propaganda fala duas coisas que, assim, que passam desapercebidas. Desapercebidas. Que é o seguinte, a primeira ele fala que as florestas uniformes é muito cara de pau. Eles falam numa monocultura, numa lavoura de pinos ou de eucalipto e chamam de floresta uniforme. Como se fosse até alguma coisa orgulhosa, né, Lani? Muito curioso, chega a ser patético. E perceba também que eles falam da película que eles põem na maçã, põem lá na cenoura que hoje é artigo de luxo, né? Então, eles colocam a película, aí você fica o seguinte, mas que película é essa? Um polímero? Né? Alguns de vocês, de repente, trabalham com química aqui e sabem mais do que eu. Então, assim, o que significa isso? Então, a gente está ingerindo o quê? Uma espécie de plástico? Ah, não, é bom, é até comestível e tal. Mas, assim, na verdade, eles querem dar aspectos modernos e tecnológicos a algo que é ditatorial e algo que não trabalha sobre a base científica. Por quê? Porque não divulga cientificamente, né? É o microplástico, né, Ana? Então, assim, é muito curioso como há uma participação, assim, como a propaganda, ela entra para nos seduzir, mas não só nos seduzir, a nos conduzir a uma atitude e numa aceitação de um lugar que, na verdade, precisa fazer isso. Por quê? Porque é o mesmo lugar que faz o boi-piranha entrar na floresta, é o mesmo lugar que tem trabalho escravo, é o mesmo lugar que tem monocultura alternando com lugares que são abandonados, é o mesmo lugar que tem contribuído para a seca do Cerrado, é o mesmo lugar que no seu corolário tem a mineração sem fiscalização, a entrada nas terras indígenas. Então, assim, ela precisa se mostrar esteticamente bonita e clean para exatamente não mostrar o seu lado duro, né, nefasto da necropolítica que eles representam, né? Deixa eu prosseguir agora com um pouquinho mais, gente, por favor. Tu fala muito, mas deixa um pouco, né, para o debate. Eu queria tanto debate, mas deixa só mais um pouquinho. Silvio, atrapalha qualquer organização, né? Nada, Alexandre, está sendo muito proveitoso. Fica tranquilo. Obrigado. Mas também se você não falaria, se não não falaria assim. Né? Falaria sim. Aí, eu só compartilhando rapidinho o roteiro que eu fiz, né?
não sei se o Silvio falou, eu estou falando aqui de São Gonçalo, sou morador de São Gonçalo, sou de um lugar periférico também, como o meu instituto né? Só que eu sou do outro lado da ponte, né? E aí eu fiz esse percurso de anos, né? Esse interior de São Paulo, esse interior de Minas, já experimentou demais todas as fases, né, da agricultura brasileira, né? Pode-se dizer assim, desde a descoberta. Mas aí eu fui subindo exatamente para pegar o que é mais recente, né? E aí a gente vai ficando mais assustado ainda. Essa aí é a volta, né? Que eu bato lá no Chapada dos Veadeiros e desço. E aí, esse foi, infelizmente, o meu cenário, né? E esse cenário aí da Goiás 118 é que mais é assustador, né? Porque esse é exatamente o lugar do Cerrado. É o lugar que nos últimos 30 anos mais sofreu ataque, né? E só não sofre ataque exatamente onde tem unidade de conservação. Isso é a grande contradição que a gente pode devolver ao capitalismo, né? Porque se o capitalismo é territorialista, se ele trabalha em cima da compreensão da propriedade e depois da propriedade privada, uma forma dentro do próprio capitalismo, talvez, de interromper ou atrapalhar, é a expansão exponencial das unidades de conservação. Ainda não seria uma solução socialista ou de uma outra sociedade, né? Porque está aí por detrás dessa compreensão de que você estabelece unidade de conservação para preservar ou conservar, exatamente porque você tem outros para poluir, né? Então não é algo avançado ou de vanguarda isso. Mas por outro lado, na briga que a gente tem hoje, eu acho que até que é razoável, né? Na verdade, foi esse percurso aí que eu queria fazer e consegui fazer, né? Eu vi esse percurso dado pelo filme Sertão Velho Cerrado, que eu indico. Estava no Netflix, mas eu acho que não está mais, porque outro dia eu procurei. É muito, muito, muito impactante. Vocês tentem ver. De repente está em outro lugar, na YouTube já, tal. Sertão Velho Cerrado. E uma coisa que eu fiz nesse trabalho também, que eu achei muito curioso, porque o Google Earth disponibilizou nos últimos tempos uma ferramenta muito curiosa, né? Assim, que é uma ferramenta que você pega fotos de satélites de anos atrás, acho que eles têm desde 87. Então eu peguei só de 30 anos, mais ou menos, peguei de 90, e o lugar que eu passei, eu quis fazer uma comparação. Então, se você for ver mais ao norte, né, aquela estrada ali, né, vocês vão ver que está ali um pedacinho da Chapada dos Veadeiros, essa estrada em amarelo aí que eu subi, né, de carro, e lá em cima está a Chapada dos Veadeiros. Você vê que essa de 90, você não tem tanta terra marcada, você não tem tanta terra marcada pelo agronegócio. Mas repara agora, em 2020, olha só como é que muda, né? Não sei se vocês conseguem mover, mas o meio ali, cheio de marcas do agronegócio. Se antes você só tinha grandes extensões de terra para agricultura de um lado da estrada, você agora tem dos dois lados da estrada. Ou seja, as coisas podem mudar, sim, significativamente em 30 anos. Depende de que políticas públicas você estabelece, né? E essa estrada que foi da volta, eu não esperava, mas essa estrada é um verdadeiro, me permitam, assim, cenários monocromáticos, sabe? Você não tem diversidade nenhuma. Você resume o cenário em poucas cores, né? Que é essa Goiás 436, que é voltando, passando para Paracatu, descendo, né? É assustador, porque você não vê muitas cores. Você vê plantação de soja, você vê plantação de cana, né? E muitos terrenos sem plantação nenhuma, que esperando ainda o momento do cultivo. E aí um cenário de poeira. Quer dizer, você tem uma sensação de desertificação, né? E aí eles precisam, para fazer isso tudo, coletar água por irrigação. Então, imagina o impacto que eles fazem em cima dos próprios rios. E os rios que, curiosamente, nascem no Cerrado. Num Cerrado que é atacado. Ou seja, a gente está criando um círculo vicioso muitíssimo perigoso. Isso tem tudo para entrar num colapso, né? E o pior é a compreensão de que só resolve isso com o prosseguimento das fronteiras agrícolas, né? Isso assusta demais. Aí eu coloquei alguns alentos, né? Porque, assim, nas unidades de conservação que você encontra os quilombolas, e aí você vê que é uma outra relação. Eu não quero romantizar, mas é outra relação visível, né?
Porque você já não vê só duas cores, você vê mais cores, você vê mais verde, né? Então, concretamente, né? Quer dizer, isso aqui é uma quase um cartão postal, né? Que é a janela do céu do Chapada dos Veadeiros. E você vê o que se consegue manter exatamente quando você usa a lógica de propriedade dentro do capitalismo. Enfim, algumas inferências, né? O termo neodesenvolvimento é eu vou usar o que você me sugeriu, tá? Que é mais acertado, oxímoro. Agroecologia sem a luta pela reforma agrária não é transformador. Agro não é tudo, agro não é pop, agro não é tech, agro é ruim. E todo trabalhador do campo, agricultor familiar, todo produtor cultural que assim também vê assim, horrível, deveria dar um sonoro não ao agronegócio. Nós não somos agronegócio. Precisamos da contra-propaganda, desmitificação. Educação que se pretende crítica precisa ter perspectiva do conflito e crítica implacável ao agronegócio e seus afins. Por fim, já estou terminando, acho, né? Essa aí é teve um concurso de charges, né, há anos atrás, sobre a questão ambiental. Eu achei essa charge muito, muito forte. Ou seja, vocês percebam que não é humanista, porque o centro, né, não é o ser humano. E, por outro lado, também, a arrogância do ser humano achar que porque está sobre os outros animais, né, está numa situação favorável. E, na verdade, não. Né? A única coisa que é nítida aí é o dinheiro, mas que esse contrassenso de tratar toda a restante da natureza sem cuidado vai sobrar para a gente. Né? E, por fim, algumas epígrafes. Né? Primeiro da Rachel Carson, né? Até que tenhamos coragem de reconhecer crueldade pelo que ela é, seja a vítima um animal humano ou não humano, não podemos esperar que as coisas melhorem neste mundo. Não podemos ter paz vivendo entre homens cujos corações se deleitam em matar criaturas vivas. Para cada ato que glorifica o prazer de matar, estamos atrasando o progresso da humanidade. A civilização avançará nos sertões impelida por essa implacável força motriz da história. Maior que Hobbes, Gumprowitz lobrigou num lance genial no esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes, Euclides da Cunha. A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. Eu vou falar dessas três epígrafes, rapidamente, para a gente terminar. A primeira, para mim, a Raquel Castro é uma das maiores referências que a gente já teve para pensar a questão ambiental e o quanto é perigoso fazer essa luta. Porque essa mulher, ela foi difamada pela indústria química, perseguida, ela foi difamada sobre até mesmo suas escolhas, né, pessoais, sua forma de vestir, simplesmente porque ela viu que a primavera estava silenciosa porque as indústrias de pesticidas espantaram todos os insetos, quer dizer, exterminaram os insetos e espantaram todos os pássaros. Então, a primavera da terra que ela sempre visitava, ela percebeu que estava em silêncio. E essa simples denúncia fez com que recaísse sobre ela todo o poder de uma indústria inteira que a perseguiu por toda a vida. Euclides da Cunha, que do livro Os Sertões, tem essa passagem na nota preliminar do livro, que aparentemente poderia ser a percepção inicial de uma luta de classe, mas infelizmente cai nessa forma de a gente entender o interior, né? Sobre um olhar do preconceito, sobre o olhar de que uma raça superior pode submeter uma raça inferior. Ou seja, um total equívoco. Né? A compreensão da luta de classe é importante ter, mas a compreensão de que não há raça superior e, na verdade, há uma raça, há um grupo, na verdade, que detém o Estado a seu favor e submete outros povos. Isso é importante entender, mas é muito diferente do que o Euclides da Cunha disse. Quem vai dizer algo que nos interessa, né, embora tenha sua trajetória quanto homem nesse planeta, com todas as suas contradições do seu tempo, mas quando Marx nos alerta, assim, nos propõe que a gente enxergue isso como assim, quais são as classes que detêm o poder, faz do próprio Estado um comitê de uma classe e submete os outros povos. Esse diagnóstico
ele continua sendo válido. Mas, por outro lado, eu trouxe essa frase do Desoto Brumário, porque a gente tem uma história de recuperação de uma luta agrária de 500 anos. A gente ainda está vivendo uma luta contra os senhores de engenhos. Então, assim, algumas coisas não mudaram, né? Parece que elas se repetem, né? Mas, infelizmente, a gente não consegue fazer a ruptura. Então, elas se repetem quanto farsa, né? E a gente precisa fazer, mais do que isso, uma ruptura com essa história que a gente não quer mais, né? Por fim, é isso. Falei demais, já tem mais de 1 hora que eu falei, com certeza. Não sei se vai haver tempo para um debate, mas o debate pode continuar não só hoje, mas para outros dias também. Alexandre, excelente apresentação. Deixar aberto aí para o pessoal fazer algumas perguntas e, de repente, ter aí, no mínimo, pelo menos uns 10 minutos para a gente discorrer, debater alguma coisa. Eu penso que as abordagens que você traz impactam, principalmente alguns cursistas que, de repente, estão se deparando com essa situação da perspectiva ambiental agora. Luiz levantou a mão. Pode falar, Luiz. Boa noite a todos. Boa noite, professor Alexandre. Meu nome é Luiz Antônio, minha formação é Sociologia. E quando o senhor acabou de falar sobre a tese do Marx de Feuerbach, né, eu me recordei nos meus estudos que da segunda, né, a segunda tese, que ele fala que a questão de saber se o pensamento humano pertence à verdade objetiva e não uma questão da teoria, mas uma questão de prática, né, passar para a praxis. Então, a gente, pegando assim o que o senhor falou sobre que o Estado ele interfere diretamente dentro do ambiente escolar, né, que eu percebo, assim, eu acho que os colegas todos também perceberam que a Constituição, né, a Carta Magna do nosso país, ela é pouco explorada dentro do ambiente escolar. Então, assim, para a gente partir não só da questão teórica, como o Marx coloca na segunda tese dele, a questão teórica, para a questão objetiva, né? E sim, não só crítica, mas também para a gente ter a prática, seria, a primeiro momento, dentro do ambiente escolar, nós conhecermos nossos direitos. Então, assim, dessa forma, nós passaríamos para a questão ativista, pelo menos dentro de todo o contexto, né? Porque se você conhece os seus direitos, você sabe como manifestar-se, correr atrás, denunciar, né? Impor realmente o que está escrito dentro da Constituição. Aí, fazendo só um lembrete, né, do ato pela terra contra o pacote da destruição que foi feito a última quarta-feira, no dia 9, né, no último dia 9, quer dizer, onde que os ativistas, como, né, Caetano Veloso, Maria Cadu, Seu Jorge, Nando Reis, foram para o Congresso Nacional para lutar ali, ou seja, né, partindo para a prática contra os projetos de lei que trata do licenciamento ambiental, sobre grilagem de terra, marco temporal da terra indígena, o garimpo nas terras indígenas, a PL do veneno. Então, assim, a gente vê que os ativistas eles têm que ser famosos para partir para a prática, para manifestar-se contra, né? Tem que ser vermelho, tem que ser de esquerda, ou, né, ou participar do Greenpeace, de outras instituições que estão do lado ambiental. Então, assim, a minha crítica sim,
em cima da formação de um cidadão participativo que parta para a prática, né, dos seus direitos, dos direitos constitucionais. Mas a gente, se eu estiver errado, me corrija, gente, por favor. Foram poucas as aulas que eu assisti, e quero assim, que os colegas falem também, sobre Constituição, onde que a gente aprende nossos direitos dentro da escola. Né? Precisa de a gente fazer uma formação né, no campo jurídico, eu preciso ser advogado para saber os meus direitos. Eu acho que a escola, essa sabotagem que o governo faz dentro da escola, em pouco se falar de Constituição, de direitos, né, da gente saber realmente como participar efetivamente dentro do Estado, dentro do seu município, dentro da política em si, né? Eu acho que a minha crítica é por aí, professor. Vou deixar para o senhor. Deixa eu só acender minha luz aqui. Então, vamos lá, Luiz. Luiz, Elaine, deixa eu falar com o Luiz rapidinho, aí eu já passo para a Elaine. O Luiz, assim, eu não vou entrar muito no mérito da sua reflexão, porque eu acho que ela está perfeita. Assim, você faz a reivindicação ao conhecimento das leis, ao conhecimento da Constituição e tal. Eu só vou acrescentar, na verdade, complementar, talvez, nem sei. Você filtre se não for pertinente, não tiver nada a ver. Mas, assim, em linhas gerais, o que eu penso é o seguinte: as questões da lei, qual frente é mais avançada ou não? Eu tenho a impressão hoje, né, que é a frente que a gente está, aonde a gente estiver. A maior parte aqui, acredito, ou todos, né, são professores, né? E aí a gente, às vezes, desqualifica o lugar que a gente está, por exemplo. Às vezes a gente tem uma compreensão de que é numa gestão que a gente faz mais coisa. É num front mais evidente que a gente faz mais coisa. E a gente, às vezes, fica numa relação de achar que alguns teorizam demais, estão na caserna. Pode ser, o academicismo não me interessa, mas a academia me interessa. Porque a academia é o lugar que a gente reflete a própria vida, né? É onde a gente compartilha, é onde a gente pode pensar junto. Porque a pessoa também que está na militância pela militância, ela não consegue fazer um olhar por cima. Ela pode ser também cooptada. Ela pode, na verdade, não compreender nem para além do seu próprio território. Ela pode ser conivente com os madeireiros, por exemplo, porque ela não consegue compreender que aqueles trabalhadores estão subjugados a uma madeireira. Então, assim, onde é o lugar? O lugar é onde a gente está. E aí as questões de lei. Claro que a Constituição nos interessa, até porque essa Constituição é a Constituição cidadã, é uma Constituição que foi feita no momento progressista da sociedade. Agora, as leis, elas têm uma relação seguinte: a gente, uma vez que ela se estabelece, parece que a gente esquece as lutas que foram anteriores a ela. Então, as leis, elas, na verdade, são reflexos de lutas. Então, assim, a própria LDB, que nos interessa, porque nós somos educadores, a gente usa ela, né, e sempre quando a gente é atacado quanto educadores, a gente usa essa LDB. Mas a LDB nem foi a mais avançada da época. Na verdade, para quem estuda a história da educação brasileira, sabe que a LDB, que estava sendo tramitada, que estava numa luta muito grande, né? O Darcy Ribeiro, que foi um ótimo cientista social, né? Não é, Luiz? Você também é cientista social igual a mim, né? Sabe o quanto ele foi importante, quanto foi interessante, mas no fundo ele minimizou as lutas naquela LDB. Aquela LDB ela é uma parte de uma luta muito maior, de um envolvimento do Estado em prol da escola pública muito maior. E ali ele fez concessões também com a escola profissional. Ele diminuiu uma participação do Estado em ações diretas dentro da escola, e mesmo assim a gente tem que usar a LDB. Então, assim, as questões de luta é igual a relação que a gente tem que ter com as unidades de conservação. A unidade de conservação não é algo avançado dentro de uma lógica da relação homem-natureza. Porque o ideal era a gente ter uma relação homem-natureza não exatamente de um lugar artificial versus um lugar natural. Ou o lugar em que há a presença de um homem poluidor e a presença de um homem que precisa preservar, né?
Mas, por outro lado, em alguns contextos, a gente precisa, sim, de uma unidade de conservação ampliada para, por exemplo, impedir que uma indústria poluidora pegue um rio para ela, né? Então, assim, a compreensão do cidadão vem da compreensão do conflito, da luta de classes. E quando você falou assim, a compreensão, assim, realmente não é legal que só tenham vozes os artistas, né? Mas se a gente considerar, por exemplo, que tem artistas que não usam sua voz, né? Tem artistas que não usam sua voz. E tem artistas que usam muito mal sua voz, né? Tem artistas que não, né, não entram nessa, assim, não estão entrando nessas lutas, assim. Então, de certa forma, é uma coisa que vai se somando, né? Eu, com certeza, não respondi você. Só estou dialogando. Não, respondeu sim, professor. Esse conjunto, né, que uma andorinha só não faz verão, mas, porém, se todos nós tivéssemos essa consciência crítica, teórica, né, e participativa, que é onde que eu coloco a questão do Marx, nas 11 teses dele, na segunda ali, a gente partir para a prática, né? Então, a formação, que eu fiz a colocação, a nossa formação dentro do contexto escolar é colocar o cidadão participativo, botar ele para a prática, né? Conhecedor dos seus direitos e participativo. Verdade. Né? Mas, Luiz, mas assim, o que a gente pode ter certeza é que nem precisa ser extravagante, porque o que eles temem, os educadores, é muito grande. Esse agronegócio que eu falei, eles têm, o ABAG, que é a Associação Brasileira de Agronegócio, eles têm uma equipe voltada para um projeto chamado Agronegócio na Escola. Eles não querem o Agropop e Agrotech somente na mídia, eles querem entrar com esse conteúdo, né, de pacificação dos grupos dentro das escolas. E não é à toa também que quiseram fazer a lei da mordaça sobre nós há pouquíssimo tempo. E não é à toa também que os educadores o tempo todo são perseguidos. Porque, por outro lado, a gente percebeu que assim, as pessoas são capazes de eleger ou não eleger alguém exatamente fazendo manifestações de sua forma de pensar. Então, assim, hoje, eu acho que nós, educadores, assim, podemos acreditar mesmo que a gente tem que ir para dentro, né? E o ir para dentro e o falar assim, sempre que nos derem o microfone, a oportunidade, a gente vai e fala, né? E se posiciona. Porque, contraditoriamente, o governo que a gente viu se estabelecer, ele se estabeleceu um pouco assim, né? Só que a gente tem uma grande vantagem, é isso que eu espero, entendeu, Luiz? Assim, a gente não está preso à mentira, ao fake news. A gente tem a grande vantagem de que o lugar que a gente tem é o da própria ciência, né? A ciência é arrogante às vezes, nem sempre ela nos dá o que é de melhor, ela pode dar situações embaraçosas, perigosas, né? Mas, por outro lado, se a gente devolver a própria ciência à ciência, que é o questionamento, a problematização, a gente não fica preso, né, a mentira, né? Porque assim, hoje para manutenção do poder, as pessoas estão mentindo de forma muito na cara de pau, não é nem mais cínica, estão mentindo de verdade, assim, forte, né, fortemente. Elaine, vou passar para a Elaine, tá, Luiz? Depois você volta se quiser. Tá bom, você. Então, boa tarde para você, Alexandre, para os demais. Eu queria agradecer pela palestra, gostei muito, achei muito interessante os pontos levantados. Eu queria só fazer duas considerações, né? A primeira é sobre a questão do desenvolvimento sustentável ser um ideal utópico. Em filosofia, quando a gente pensa, minha área é filosofia, né, de formação, então quando a gente pensa no ideal, a gente pensa em alguma coisa que é como as estrelas, que orienta a caminhada, que mesmo que eles não sejam totalmente concretizáveis no aqui e no agora, na história e nas diversas concretizações, isso não significa que nós não experimentemos por isso algum avanço em relação a eles. Então, essa lógica do 880, ou é tudo ou é nada, que eu vejo que a esquerda coloca contra o tema do desenvolvimento sustentável, é falsa. Isso até do ponto de vista da lógica, porque não existe essa coisa de só tem é tudo ou é nada, porque, na verdade, você tem muitos matizes entre o tudo e o nada. Eu não gosto dessa lógica.
Então, assim, a primeira coisa que eu acho importante, assim, eu não acho que quando a gente coloca isso, né, até pela própria forma como foi balizado essa noção, o ambiental está excluído, né? Era uma tríade, né? Ambiental, você pode dizer que isso é impossível, né? Isso pode dizer que na prática dificilmente você vai gerar um equilíbrio entre as coisas. Mas dizer também que não tem ambiental ali, eu acho um pouco forte. Eu não acredito nisso. Mas, assim, uma outra coisa que eu ia falar, assim, que eu gostei muito do final da tua palestra, e aí eu queria lembrar da Vandana Shiva, né? De todo o ecofeminismo dela. Eu acho a visão dela um pouco mais abrangente do que... eu não conheço muito esses autores que você citou, mas eu acho que quando a gente fala em ecofeminismo, a gente consegue ter uma abrangência maior. E tem uma problemática na ética ambiental, que eu queria lembrar, né? Quando a gente fala, por exemplo, numa concepção humanista e tal, a gente pode cair muitas vezes, né? Falando em humanismo, a gente pode cair naquilo que a gente chama de uma concepção utilitária da natureza, né? Só para fins humanos, né? E só mediante o que é o interesse humano. E a natureza fica numa posição bem secundária em relação ao ser humano. Eu vejo o ecofeminismo como uma visão um pouco mais avançada nesse sentido, porque resgata Gaia, resgata toda essa questão do feminino, né, do matricial, da questão mitológica até que está de princípio dada, né, nas culturas pagãs, para chegar até essa luta, né? Tem um documentário que eu não sei se você conhece, que é chamado Sementes, né? As Sementes. Conhece? Não. Tem que ver isso aí, Alexandre, é bem legal, porque ele faz um documentário que foi feito por uma filósofa lá da UNB, e ele ganhou até prêmio, porque ele faz uma relação entre as sementes, toda essa questão do empoderamento feminino e da agroecologia no Brasil. E aí ela faz a pesquisa, acho que com 3 regiões, se eu não me engano, eu já vi já tem um tempo, eu esqueci, 3 regiões em que isso acontece, né, esse empoderamento feminino, esse cuidado com as sementes e ao mesmo tempo, essa questão da agroecologia, né, que é super pertinente, muito importante, e nós temos que fazer o que a Vandana Shiva fala, né, que é combater essa monocultura das mentes, né? Isso acontece. E isso você lembrou uma coisa importantíssima, né? Se o agronegócio está nos bancos escolares e está fazendo essa lavagem cerebral, não só na televisão, mas nas casas das pessoas, mas também na escola, nós temos que ser mais combativos e temos que fazer essa luta, sim, reiterada, né, nas disciplinas que a gente dá. Eu estou ensinando aqui manejo e educação ambiental, então falo sempre disso, né? Isso a gente tem que estar sempre renovando, com exemplos, mostrando como que isso não é uma questão só teórica, como que isso está o tempo inteiro faltando as visões. E no final, eles vão acabar matando a galinha dos ovos de ouro, né? Porque a ganância dessa gente é ilimitada, né? E a burrice também. É uma gente burra também. Você vê que estão contaminando tanto o solo e os lençóis freáticos com o veneno deles, que no final não vão conseguir nem exportar essa produção. No final, a contradição vai ser ao extremo, né? Ao cubo, porque eles não vão nem conseguir vender isso aí. Para quem? Quem vai querer essa comida envenenada deles, né? Isso que é o pior para nós, né? Porque nós é que vamos ficar com passivo ambiental. Obrigada, tá? Perfeito, e vem aqui para Maricá, perfeito. Tá, cara? Vem aqui, eu quero que você... Legal. Valeu? Perfeito. Eu, assim, sinceramente, eu não vou... A parte de você reivindica para a gente pensar a partir do ecoambientalismo, nem vou entrar, porque exatamente assim, até porque eu preciso deixar a palavra com você mesmo, né? Porque como é que é aquele termo em inglês que eles chamam mansplaining? Que assim, essa coisa que o homem vai explicar, que é bem arrogante e tal. Eu acho mansplaining. Mansplaining. Porque assim, essa coisa que infelizmente a gente carrega, né? Todos nós, homens e mulheres, de uma sociedade machista, né? Que assim, aí o cara pode ter pouco a dizer e mesmo assim ainda tem aquela coisa professoral, mas eu tenho algo para falar. Então, eu nem vou entrar no mérito, acho que o que você falou é perfeito. Eu acho até que o que eu poderia falar é só o seguinte: quando a gente vai começar a ir nessas comunidades quilombolas e ouvir,
é interessante como algumas são matriarcais, né, e quanto elas nos ajudam a entender uma outra relação. Então, assim, no mínimo, eu queria só dizer isso. É importante a gente ouvir mais tanto as comunidades quilombolas e as respostas que eles dão para a relação com a natureza, e as mulheres que têm protagonismo nesses lugares, e que não é pouco não, né? Não é pouco. É legal que a gente tem encontrado muito. Isso é o que eu queria falar. Mas eu queria voltar, então, àquela discussão que você faz antes, que, assim, de certa forma, você quis dizer para mim que o ótimo é inimigo do bom, né? Assim, quando, assim, a questão do termo desenvolvimento sustentável, eu não sei se eu entendi bem, a manutenção dele ou não, como eu falei, é uma leitura de contexto. Eu já acho que é uma leitura de contexto. Como eu em determinadas situações, eu vou estar com uma mesa e aqui atrás vai estar escrito desenvolvimento sustentável. Mas isso não me impede de ver que dos termos disputados é o termo mais pobre, sim, entendeu? Assim, eu acho que essa questão é importante a gente reconsiderar, que foi um termo vindo de uma derrota, né? De uma derrota. E que os jogos de contexto, a gente vai usar isso ou não. Me lembrou Pulantzer, né? Quando ele vê a questão das frações da classe burguesa. A gente tem que estar atento a isso. Porque, assim, uma coisa, por exemplo, o fato é que a gente ainda vai ser dominado pelo agronegócio por muito tempo ainda, que é uma força econômica no Brasil muito grande. Entendeu? Então, assim, desejar uma outra sociedade baseada no modelo completamente diferente do que eles propõem é o que eu quero. Agora, eu sei que algumas pessoas, num front muito mais perigoso até, né, Elane, do que o nosso, talvez tenha que entender as frações desses grupos, né? E talvez estimular essas frações. Por exemplo, como você falou, para alguns, assim, alguns conseguem enxergar o próprio equívoco dos caminhos que o próprio agronegócio está tendo nos últimos anos, que assim, a gente está legalizando, autorizando o uso de venenos que nós mesmos há pouco tempo tinha proibido aqui no Brasil e que o mundo inteiro proibiu. Então, assim, é de uma estupidez tão absurda que a gente tem que tentar fracionar essa própria burguesia, como o Polanyi faz aí. Os próprios trabalhadores têm que tentar fazer essa leitura também, e os grupos progressistas também, porque, de certa forma, é isso que a burguesia sempre fez com as classes trabalhadoras, né? Assim, sempre fracionou a gente, sempre colocou as classes médias para se identificarem com os ricos e não se identificarem com os pobres, embora tenha trabalho explorado também. Então, assim, esses lugares que a gente tem que potencializar, né, Elane? Assim, ver como fazer isso. Agora, não é fácil, né? É muito, muito difícil. Muito difícil. Agora, a gente aqui no posicionamento de educadores, uma coisa a gente tem que ter, sim. Eu entendi a questão que você fez a referência das estrelas. Tem que ter a consideração de lutas políticas mais contextualizadas, mas, por outro lado, um filósofo muito importante, que é a espada justiceira de Thundercat, dizia, me dá a visão além do alcance. A visão além do alcance é aquela questão mesmo do horizonte, né? Eu preciso enxergar muito mais, assim, ou exercitar isso, né? Para exatamente até para brigas de currículo. Eu tenho que exercitar muito lá na frente para levar Gramsci, para defender uma educação de escola integral que não seja de horário integral. Então, assim, às vezes a gente bota uma visão lá na frente, mas a luta do contexto ela se dá em detalhes e pormenores, né? Mas que são, sim, alimentados pelo aquele horizonte lá da frente. Eu acho que é isso também, no fundo, que você quer me dizer. Mas, assim, é que alguns termos, como desenvolvimento sustentável, a gente não pode cair na cilada de achar que eles vieram ingênuos. Porque, assim, se eles fazem tanta questão de disputar o termo, por que a gente, numa oportunidade, por exemplo, mais progressista, a gente também não volta a disputá-lo? Porque, assim, o termo foi colocado para nós, se o termo não representa nada, se o termo é só um termo, se o termo era razoável, por que essas forças hegemônicas conservadoras fizeram questão dele? É isso que é curioso, né? Isso que é curioso. Não quero entrar na discussão, mas eu vou ter que entrar, né? Rapidinho lá na questão da Ucrânia e da Rússia. É muito interessante, né? Assim, a OTAN, na verdade, tem um comportamento de militarizar todo mundo, né? Como se dissesse o seguinte: esse movimento meu é de uma adesão
dos próprios povos que nos desejaram. Mas por que você tem uma expansão desse tipo? Porque você elege um inimigo. Então, eles, no fundo, estão elegendo um inimigo, né? E elegeram um inimigo. Enfim, melhor não entrar muito por aí, não. Vamos sair dessa. Quem mais? Acabou? Professor, retomando aqui o que o senhor falou, que, né, o agro entra dentro da escola e povoa a cabeça do meio acadêmico, do meio escolar. Só para fazer uma citação do Alex Cossack, que é da IFRJ também, eu estava lendo a tese de mestrado dele, que ele faz essa crítica também em cima da reforma do ensino médio, né? Que ele faz uma investigação social ali dentro, que o Instituto Ayrton Senna, que foi partido dali, né, para fazer a reforma toda baseada no ensino técnico, entendeu? Então, isso prejudicou tudo, e nós estamos aceitando isso, né? Assim, bem pacífico, como a colega Elane falou, né? Pacificamente, como a gente aceita tudo no Brasil, pacificamente a gente não manifesta, não critica. Aonde que está a nossa participação nessa, para, né, barrar, né, ou então, né, ser ativo dentro dessas questões ambientais, né, dentro do contexto escolar? Então, a gente está muito, né, só assistindo. Verdade. Mas posso falar uma coisinha em resposta ao colega? Eu acho também, querido, que quando a esquerda tem uma visão muito limitada, muito pobre, porque, por exemplo, quando você fala qualquer coisa dentro dos institutos federais que diz respeito a, por exemplo, ao empreendedorismo, que, poxa, pode ser feito de cunho social, pode empoderar essas comunidades tradicionais. Caraca, o pessoal de esquerda é o primeiro que torce o nariz. Fala que eu sou idiota, por que eu estou fazendo isso, por que não sei o quê. Quantas vezes eu sofri, já apanhei desse povo dentro do Instituto Federal, porque eu estava querendo ver isso. Aí eu conheci uma mulher que é socióloga da UNB, que está fazendo isso lá, gente, em Brasília. Quer dizer, e ela trabalhou em várias instituições pelo Brasil, ela conheceu indígenas, ela conheceu quilombola, ela conheceu essas realidades, está ajudando essas comunidades nessa questão, né, de eles conseguirem a inserção e conseguirem a subsistência deles, trabalhando com isso, mas assim, as pessoas ficam brigando por causa de nome, é uma tristeza, né, que as pessoas não possam ter uma visão um pouquinho mais abrangente. Como isso seria importante se a gente pudesse ter essa compreensão ampliada e desobstruída e crítica realmente, e não ficar brigando por causa de nome, a gente ia avançar muito mais. Quanto que a gente poderia fazer? Eu já vi, por exemplo, a mulher que acabou de morrer, a mulher fantástica lá do Pará, ela fez uma plataforma que ligava as pessoas que estavam, as empresas que precisavam trabalhar com responsabilidade social, a essas comunidades tradicionais que precisavam subsistir. Então, quanta coisa se pode fazer em termos de tecnologia, em termos de empreendedorismo, e que as pessoas já barram por causa do nome. Então, assim, é muito triste que nos institutos federais, eu acho que o Instituto Federal do Rio de Janeiro é uma exceção, mas o Instituto Federal que eu trabalho, Fluminense, isso não é uma realidade, sabe? As pessoas ficam brigando por causa de nome, gente, é muito triste, é muito bobo isso. Eu fico lamentando, né? Porque, enquanto isso, os caras já estão lá devorando tudo, né? E tirando todos os espaços. Eu concordo com você, Elane, na questão da questão do ensino médio, é tirar essa criticidade do aluno. Então, assim, eu também não sou marxista, eu não sou vermelho, sabe? Apesar de ser professor de sociologia, eu detesto a questão da igrejinha. Ou seja, né, se você tem um pensamento e vem um e critica este pensamento, pensar fora da caixinha, entendeu? Você já é excluído, você é deixado de fora. Então, o ambiente acadêmico, ele permite que cada um apresente a sua teoria e sempre prevalecendo a maioria, né?
Então, a gente tem que ver os pontos, as questões que estão prós, que estão contra, se isso é benéfico ou não. Então, assim, eu não sou de acordo com igrejas, entendeu? Formar um pensamento único. E essa questão, ela é excludente. Silvia. Bom, Alexandre, a gente está indo já para quase 2 horas de palestra. Eu acho que a gente pode já ir finalizando e, de repente, deixar essa continuidade, porque são muitas questões para serem pensadas. Eu tenho certeza que, inclusive, quem ficou quietinho aí está pensando, foi provocado também para uma nova oportunidade. Então, Deixa eu só, assim, eu vou ser bem breve. O que a Elaine e o Luiz estão trazendo, eu acho que é um pouquinho importante e sério, assim. Fechamento, tá bom. Porque é o seguinte, realmente, assim, qual é o limite entre o fundamentalismo, né, Luiz, assim, de situações, qual é o limite das igrejinhas, claro que também um esquerdismo tolo me incomoda muito, quando há uma forma de policiar um ou outro e meio que colocar as pessoas enquadradas em lugares que elas nem desejaram estar. Então, isso é até sacana, né? E, às vezes, termos que estão em disputa, que a gente se apropria. Por exemplo, tem gente que não usa a palavra aluno. Mas por quê? Porque aluno é sem luz. Então, é uma deturpação, porque não é nada disso, né? Aluno, na verdade, é sem alimento, né? Aí inventa uma coisa que não pode chamar de aluno. E o outro, não posso, eu odeio falar nortear. Por que você odeia falar nortear? Né? Porque é uma referência ao norte. Não, rapaz, nortear tem a ver com a bússola, né? O uso da bússola, o norte. Então existem umas coisas meio tolas, né? Que as pessoas, na verdade, abriram mão de conhecer, né? Mas, Elaine e Luiz, só que há outras coisas. Existem alguns lugares que talvez não sejam só os termos. Aí sim. Por exemplo, eu entendi o que a Elaine quis dizer. Tem um monte de gente fazendo empreendedorismo social que está no vanguardismo de algumas lutas que nos interessam, né? Mas, por exemplo, a gente também não pode cair numa cilada, né? Em algumas ciladas. A gente, por exemplo, luta pela escola integral. Integral que concentra até a concepção economistiana, né, de lutar contra a escola dual, por exemplo. E, ao mesmo tempo, de envolver o propedêutico com a formação técnica. Então, existe, por detrás do integral gramsciano, um monte de coisa. Exatamente, economia solidária. Então assim, os termos, eles às vezes podem ser só os termos, e a gente tem que ter cuidado com eles e tal. Mas, por exemplo, quando a Bluntly vem com um relatório e apresenta desenvolvimento sustentável, que aparentemente é só um termo. Se é só um termo, por que esses grupos hegemônicos não desejaram outro termo que nem era tão avançado assim, que era ecodesenvolvimento? É porque com aquele termo vem um texto. E junto com o texto, uma compreensão de mundo. Entendeu? Então, a gente, assim, qual o limite entre também a perseguição e as questões policialescas que a gente às vezes tem quando se está na esquerda, mas qual é o limite também de grupos hegemônicos que fazem questão do termo e do texto e das políticas? Então, é isso que eu estava tentando chamar a atenção lá, Luiz, por exemplo, que a luta política que se consubstancia numa lei não pode ser esquecida. É isso que é importante, porque a lei ali, que está escrita, uma hora a gente usa ela a nosso favor, mas às vezes ela já foi estabelecida contra nós. Sabe por quê? Porque ela já pode ter sido fruto de uma derrota. Então, ou seja, cabe a nós sempre coletivamente estarmos coletivamente atentos. E o resgate histórico também da construção de uma lei dos termos são tão importantes quanto. Só para a gente não cair na ingenuidade. Enfim, Silvio, eu acho que é isso que eu queria dizer por fim e agradecer a oportunidade de dialogar com pessoas que eu estou vendo super envolvidas, apaixonadas aí pela educação, porque ficaram aqui comigo por 2 horas. E isso é muito legal. Esse curso ele tem sido um presente, eu acho que para todos. Bom, eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, você, Alexandre, de ter nos enriquecido, né, encontrado um tempinho aí na sua agenda. A gente sabe, né, você passou por alguns momentos, né, delicados, questão particular. Para você estar aqui hoje não foi nada fácil, só você sabe. Agradeço muito esse carinho, essa presteza e essa vocação
de ação, de movimento que você traz para a gente, e agradecer também a presença do pessoal que ficou aqui. A gente manteve quase que o tempo todo o quantitativo de pessoas que entraram na live. Então, muito obrigada pela participação, pela presença e interação de vocês, e por enriquecer, né, complementar essa riqueza de informações e de diálogo, que agora fica aí nas questões, no nível do nosso pensamento relacionado às nossas práticas e o que a gente pode fazer em forma aplicada para tentar minimizar, porque modificar a gente não consegue, mas minimizar as questões que nós estamos vendo e com essa visão além do alcance, aí, com o olho de Tandera. Tá bom. Então, muito Obrigado, obrigada. gente. Um abraço para todos. Obrigada, Alexandre. Boa noite, gente. Obrigada. Valeu. Abração. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado.